E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Não deixe de curtir também a nossa fanpage, facebook.com/agropapo e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, o Agropapo, o talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, tem justamente como objetivo fazer a ponte aí entre campo e cidades. O Agropapo ele informa o setor rural, o agronegócio, quais são as tendências de consumo e concomitantemente faz a mão contrária, justamente conta quais são as especificidades do campo para as cidades. E nesse terceiro e quarto bloco nós vamos conversar aqui com o Pedro Faria Júnior, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico. Pedro, é um prazer contar contigo aqui no Agropapo. Prazer é nosso, obrigado pela oportunidade. Muito bem, meu caro. Gostaria que você pudesse falar justamente, dar um diagnóstico aí do setor nos últimos anos, que vem crescendo bastante, né? Como é que tem sido o desempenho aí do setor, tanto em nível exterior, mercado externo, quanto doméstico? Olha, o controle biológico de praga é uma tendência mundial. Né? A gente está vendo esse crescimento da indústria, do uso, adoção das práticas de controle biológico, de manejo integrado de praga no mundo inteiro. Perfeito. E a gente tem visto crescimentos da ordem de 10 a 15% ao ano nos últimos anos, que é significativo. Se a gente diante do cenário que a gente vem observando, o setor... Exatamente. Né? Isso, na verdade, é uma demanda da sociedade. A sociedade quer oferta de alimentos sem resíduo de defensivos. Ou com resíduos controlados. Ou com os resíduos controlados. Né? E o manejo biológico vem justamente concorrer para isso, ajudar nisso. Né? A gente consegue associar ferramentas químicas e biológicas ou biológicas puras e entregar para o consumidor um alimento limpo. E a parte de equilíbrio é muito importante que a gente ressalte. Né? Então a palavra hoje que a gente ressalta com mais ênfase é manejo integrado. Perfeito. Né? Você pode trabalhar com manejo integrado em grandes culturas, em pequenas culturas, no ramo de HF com alto valor agregado, no ramo de grãos com commodities, às vezes com baixo valor agregado, mas o manejo integrado traz racionalidade no uso do insumo. E é isso que eu acho que é importante. E tem um ponto importante também, que o controle biológico, ele preserva o que há de melhor nos produtos químicos, né? Ele deixa ele mais preciso, né? Mais exato. Na verdade, né? Você preserva uma tecnologia. O produto químico, ele tem a tendência de desenvolver resistência na praga. Quando uma praga é exposta ao mesmo agente de controle repetidamente, ela se defende através de uma mutação. Sim. E cria populações resistentes. Os insumos biológicos quebram essa resistência. Então você prolonga a vida de uma tecnologia e ao mesmo tempo trabalha com muito mais equilíbrio ambiental. Sim, faz uma combinação das duas tecnologias, né? Exato. É isso que é o manejo integrado de praga. E me conta uma coisa, como é que tem sido justamente a receptividade do agricultor, do produtor rural? Como é que tem sido isso em termos de um desafio de aculturamento, de conscientização? Como é que você tem observado isso? Está aumentando bastante a receptividade. Isso a gente tem notado, e um divisor de águas parece ter sido o caso da Helicover parmígera, que afetou tremendamente a agricultura brasileira na virada de 2013 para 2014. Tá. A Helicover parmígera é o exemplo clássico de uma praga que desenvolveu resistência a agentes químicos e que só conseguiu voltar a ter um equilíbrio populacional depois da introdução do biológico no sistema de manejo. Isso quebrou uma certa resistência do agricultor, do empresário rural, na adoção dessa tecnologia. E a gente está aproveitando essa oportunidade para introduzir outras culturas que não as commodities, que foram largamente afetadas, nesses planos de expansão do segmento de biológicos. Legal, meu caro. Bom, a gente está terminando esse terceiro bloco, mas no quarto bloco eu quero esmiuçar contigo um pouco mais uma perspectiva assim, de mercado. Quais são os produtos disponíveis e também um interesse aí que vem acontecendo justamente das
das gigantes de insumos em cima das empresas que tem um perfil aí mais de pequeno e médio do setor de controle biológico, tá ok? Ok. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo, você já sabe, ele conta o setor, enfim, as novidades do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira dos últimos anos, o agronegócio. Nós buscamos justamente fazer a ponte, contar quais são as tendências de consumo para o setor e, concomitantemente, mostrar quais são as especificidades do agronegócio para as cidades. Bom, vamos a mais um intervalo do Agropapo e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com VMAX Virginia Micina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Micina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Micina. A Virginia Micina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Micina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Micina. A dose certa para produzir mais. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na UTV, meio-dia, Gente que Fala, UTV, a TV da internet. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2016. Estamos aqui numa boa conversa com o Pedro Faria Júnior, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico. Pedro, gostaria que você pudesse iniciar esse quarto bloco aqui contando justamente qual que é o perfil aí das empresas do setor e quantas companhias estão aí associadas à BCBio, como é que está? A BCBio hoje tem 23 membros associados e nós temos, desde as empresas que iniciaram a associação em 2007, que são empresas brasileiras, nascidas aqui, que se desenvolveram com base em tecnologias desenvolvidas pela pesquisa no Brasil, até hoje empresas multinacionais do setor, inclusive de agroquímicos, que já entraram no ramo de biológicos também. Sim, eu ia te perguntar isso, justamente, esse crescimento do setor de controle biológico nos últimos anos, biodefensivos, controle de pragas por meio de agentes naturais, isso daí tem despertado a atenção das gigantes de insumos, né? Sem dúvida. Praticamente todas elas hoje são associadas, exceção de 3 ou 4 que ainda não entraram, mas que já trabalham também nas suas linhas de produtos biológicos. A gente tem visto investimentos pesados na área de desenvolvimento de ferramentas biológicas de controle de pragas e doenças. Isso é uma tendência, mostra a importância do setor. Certo. Né? E se você comparar num ano difícil como foi o ano de 2015, para a economia como um todo, a gente sofreu impactos negativos de crescimento, né, tanto da área de defensivos químicos, inclusive nos biológicos também. Sim. A gente sentiu isso. Existem setores dentro dos biológicos que tiveram crescimento de 18%. Perfeito. Mesmo dentro do segmento, tivemos ramos que tiveram então você pega os biofungicidas, por exemplo, que são fungos ou bactérias destinadas a controle de doenças, pragas de solo, tiveram um crescimento de 18% de 2014 para 2015. Tá. Né? A gente teve um decréscimo na utilização de agentes de controle para insetos. Isso é resultado da entrada da soja transgênica no mercado, que refletiu no consumo menor de inseticidas, tanto na área de químicos como na área de biológicos. Sim, perfeito. Mas está havendo crescimentos e investimentos, por exemplo,
na área de macrobiológicos. Quando a gente fala em controle biológico, a gente tem que dar uma distinção. Tá. Existem os micro-organismos, fungos, bactérias e vírus. Existem os macro-organismos. Então, a gente teve e sentiu uma queda no mercado para os microbiológicos à base de bactérias e fungos para controle de insetos, mas houve aumento em vírus e houve aumento em macrobiológicos. As empresas estão pesquisando novos predadores, novos parasitoides para controle de pragas específicas. Isso é relevante. Perfeito. O mercado de macrobiológico é um mercado importante, ele entra como complemento, por exemplo, na soja transgênica, para você controlar pragas que a transgenia não controla. E sem o menor risco de desenvolver resistência a nenhum agente de controle. Justamente esse teu diagnóstico faz a gente poder, de certo modo, antever que a integração que está acontecendo no campo, a integração de tecnologias na proteção de cultivos, essa integração vai se refletir justamente nas empresas. As empresas, na verdade, elas vão ter vários leques de atuação, né? Elas não serão, vamos dizer assim, teremos uma certa tendência de fusões, aquisições, talvez, grandes grupos que vão estar atuando em várias frentes, né? A gente já vê esse movimento no mercado brasileiro. Nós tivemos pelo menos 3 empresas brasileiras que foram compradas, incorporadas, por empresas multinacionais. Isso tende a continuar a acontecer, né? E existem novas empresas brasileiras surgindo. É um mercado de expansão. Investindo em novas tecnologias, em novas ideias, né? E isso é fundamental. E hoje você começa a ter a ajuda de ferramentas digitais nesse controle de praga. Então, quando você consegue fazer uma imagem aérea de uma lavoura, georreferenciada, e identificar pontos de ataque de praga, você pode voltar e aplicar o inseticida biológico naquele ponto, com uma eficiência muito maior. Os macro-organismos, por exemplo, você já tem como fazer a distribuição muito mais eficiente. Foi um gargalo no passado a liberação de macro-organismos. Eu trabalhei na década de 90 no Nordeste com liberação de Trichogramma pretiosum, que é uma vespa para controle de lagartas, e eu tinha uma equipe de 40 pessoas fazendo liberação. Para fazer a disseminação. E difícil de fazer. A gente fazia porque sabia que tinha um resultado fantástico de controle, mas era difícil, né? Hoje você pode fazer liberação com drone se você quiser. Sem dúvida. Você pode fazer com pulverizadores automotrizes. É justamente o grande avanço que está ocorrendo aí da agricultura de precisão, a agricultura digital de precisão, né? Exatamente. Esse é um grande ponto. E me conta uma coisa, dentro do leque de produtos aí, quais são os que estão, assim, vamos dizer assim, carregando, puxando o setor nesses últimos anos? Como eu disse, vem crescendo muito os biofungicidas. Então, se você... Fungos de controle de doença, principalmente tricoderma, algumas espécies ou estirpes de tricoderma são crescimento constante. Né? Os BTs têm caído um pouquinho em função da entrada da transgenia na soja. Mas eu acredito que isso é momentâneo. Nós devemos ter uma retomada no crescimento desses agentes de controle. Vírus tem crescido muito, justamente para controle das lagartas, sem ter o risco de desenvolvimento de resistência. Então, e nós temos aí existe um específico, nós temos leques de crescimento. Assim, razoavelmente amplo. E muito investimento também em pesquisa de macrobiológica. Era esse ponto que eu quero ressaltar com você. A gente está partindo para o nosso desfecho do programa, mas não quero deixar de te perguntar mais duas coisas. Essa questão assim da tecnologia do controle biológico é uma tecnologia que tem um DNA nacional forte, né? Tem bastante. Embora você tenha um grande mercado na Europa e muita pesquisa, a pesquisa brasileira desenvolveu muito ativo. E a Embrapa ainda tem bancos de germoplasma importantíssimos na área de biológica. O que as empresas vêm fazendo agora é aportando tecnologia na formulação. Não adianta você ter um bom ativo se você não consegue fazer com que esse ativo seja eficiente no campo. E o papel das empresas tem sido primordialmente
pegar os ativos isolados pela pesquisa brasileira Tá. e desenvolver formulações eficientes para que eles possam ser operacionais no campo. Sejam úteis, enfim, não Exatamente. fiquem ali na gaveta da academia. Né? Isso a gente tem visto com muita força. Muito bem. Como recado final, acho que justamente eu gostaria que você pudesse deixar justamente essa questão do manejo integrado. Né? Acho que o futuro da proteção de cultivos passa por isso, né? Com certeza, passa por isso e a gente tem apenas um alerta para fazer. Quando se usa manejo integrado de praga, primeiro, é preciso ter técnica para fazer. Tá. Então você precisa entender a praga, entender o alvo que você está querendo controlar e entender a cultura, para que você consiga aplicar de forma adequada. E o segundo ponto é uma questão legal que está nos atingindo fortemente, atinge o mercado, que é a questão de produtos ilegais. Tá. Tem muita falsificação, contrabando? Existe, não contrabando, mas existe formulação pirata de produto. Tá. Existe a formulação caseira de produto. Produto biológico é uma ferramenta de altíssima tecnologia. Quando você entra com um produto biológico para controle, você tem que ter certeza de que existe pureza no material que você está aplicando. Quando você desenvolve um produto à base de uma bactéria, Sim. e ela não é produzida sob condições de asepsia correta, Sim. Pode ter você efeito pode ter mais nocivo. contaminações. Então é necessário que a gente se conscientize, que o produtor se conscientize de que ao tentar produzir um insumo biológico na fazenda, ele pode estar produzindo um produto, uma praga, ruim para ele, para a saúde dele, para a saúde do aplicador, e isso precisa ser conscientizado. Sim. Né? Então, manejo de praga com responsabilidade, produtos registrados que você sabe a origem e que são produzidos de acordo com tecnologias e metodologias aprovadas pela legislação. Tem um desafio de marco regulatório, então, também? Temos. Tem um desafio nesse ponto também. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. Qual seria a demanda? A demanda é que a gente tenha, primeiro, uma legislação específica para produto biológico. Tá. Hoje nós somos afins na lei de agrotóxicos. Tá, sob o guarda-chuva dos defensivos. Exatamente. Perfeito. Isso não se aplica direito. Tá. Nós temos que ter uma legislação específica para produto biológico. E segundo, nós temos que ter um entendimento de que a produção de insumo biológico deve seguir metodologias de boas práticas de fabricação. Perfeito. Não adianta a gente querer fazer por conta. O risco é muito grande. Para a saúde humana, para o meio ambiente. E para a saúde do produto. E para a saúde do consumidor final. Sem dúvida, principalmente. Nós temos casos, por exemplo, não sei se você se lembra, de um caso terrível na Europa, onde broto de feijão na Alemanha. Exatamente. Matou gente. Sim. Então nós precisamos ter muito rigor na qualidade do produto que é aplicado no campo. Sem dúvida, até porque o produtor hoje ele não fabrica para a agroindústria, ele fabrica para o consumidor. Esse é o grande mindset que tem que mudar no campo. Exatamente. Né? O que vem mudando já de uma maneira bem significativa. E a BCBio está engajada nesse controle de legais. Nós estamos trabalhando junto com a Anvisa, com o IBAMA e com o MAPA para impedir que produtos de má qualidade cheguem ao mercado. Legal, meu caro. Bom, o tempo é curto, a boa conversa sempre passa rápido, mas o assunto é amplo, o assunto é importante, o assunto é extenso. Eu também já quero deixar o convite no ar para você voltar mais vezes, para a gente poder esmiuçar um pouco mais justamente quais são os desafios e especialmente os benefícios aí que o controle biológico vem trazendo para a agricultura brasileira. Maravilha, ótimo. Muito obrigado. Quero te agradecer mais uma vez sua participação, Pedro, foi uma satisfação contar contigo aqui e volte mais vezes, reiterando o convite. Estamos à disposição. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio. Relembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e também o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, o Agropapo ele tem apresentação e direção de Ronaldo Luiz, tem o apoio, patrocínio da Associação Nacional de Defesa Vegetal Andef, e também da Fibro Saúde Animal, e a direção jornalística da Altivia do jornalista Alberto Luchetti. Assim encerramos esta edição, um abraço e tchau, tchau!
Yeah. Yeah. It's like it needs to be louder. Loud. Is this like wuss music?